Muito bem, pessoal, vamos começar aqui a gravação do nosso primeiro exemplo. É um exemplo de equilíbrio estático, tá? É uma barra que está suspensa por uma corda em equilíbrio estático, conforme a figura abaixo, tá? Encontre o valor, magnitude, no caso, da força de tensão na corda. Bom, a gente tem a barra aqui, é uma barra fixa, tá? A corda está aqui, ela faz uma força de tensão T, certo? E a gente tem aqui o apoio, né? A gente tem aqui representado o chão. E existe aqui um ângulo, né, entre o chão e essa barra, que é dado por θ. Muito bem, o ângulo aqui que a gente tem entre a barra e a força de tensão é de 90 graus. Bom, a gente pode aqui falar um pouco mais sobre a barra, né? O comprimento dela é L, o comprimento total dela. Você também vai poder assumir que essa barra é uma barra homogênea, ok? E ela possui massa M, né, massa da barra, ok? Então vamos escrever aqui que ela é uma barra homogênea. Isso é importante porque a gente vai estabelecer aqui o centro de massa da barra, exatamente aqui nesse ponto, e é nesse ponto que se concentra toda a força gravitacional. Então a gente vai poder desenhar essa força gravitacional agora aqui, como emão G, ok? Bom, da mesma forma, a gente pode desenhar, colocar aqui a representação da força normal que o chão faz sobre a barra, ok? Também nesse ponto a gente tem a ação da força de atrito, ok? A força de atrito que é contrária ao movimento, então é nessa direção. Vou apagar aqui um pouquinho, né? Então a força de atrito que atua sempre contrária à tendência de movimento, que é a tendência de escorregar nesse ponto. Bom, aí a gente tem a tensão aqui na corda, e essa tensão ela também pode ser decomposta em duas componentes, né? Duas componentes. A gente tem aqui, por semelhança de triângulos, o ângulo θ, e a gente pode escrever essa componente como sendo t cosseno de θ. E a outra componente seria essa na horizontal, né? Que é t seno de θ. Ok? Θ, muito bem. Bom, a gente falou na teoria que existem condições para o equilíbrio. Então a gente tem a primeira condição, que é a somatória de forças igual a zero em todas as direções. E também temos a segunda condição, que é a somatória de torques, também igual a zero, para qualquer ponto. Ok? Isso é importante, a gente pode definir qualquer ponto para estudar o torque sobre o objeto. E, no caso da força, a gente tem que assumir todas as direções. Muito bem, começando com a primeira condição, que é a condição da somatória de forças, a gente estabelece primeiro uma referência, né, para o positivo e negativo. É a referência habitual, né? Na vertical para cima positivo, para baixo negativo, e na horizontal esquerda negativo, direita positivo, tá aí. A gente vai usar essa referência para construir aqui a nossa equação. Então, eu preciso somar todas as forças em todas as direções. Então, a gente começa com a direção x. Quais são as forças que atuam em x? Bom, eu tenho aqui a força de atrito, da esquerda para a direita, e tenho também aquela componente t seno θ na outra direção. Então, entra aqui a FAT positivo, negativo t seno de θ, e só tem essas forças, então é igual a zero. Na direção x, então, eu consegui obter aqui a minha primeira equação para poder resolver o problema. Do mesmo jeito, na direção y, eu também vou obter aqui uma outra equação com essas componentes aqui, com essas forças na direção y. Então, a primeira que a gente pega aqui, a força normal, positivo, menos mg, que é a força gravitacional, mais t cosseno de θ, que aponta para cima, positivo, igual a zero, e agora a gente tem aqui a nossa segunda equação. Bom, pensando agora nessa segunda condição, da somatória dos torques em qualquer ponto ser igual a zero, a gente agora precisa falar um pouco sobre o torque, né? Bom, então vamos fazer aqui uma revisão, revisando o torque. Muito bem, torque é um produto vetorial, produto do vetor R por F, e você pode escrever o módulo do vetor tal, né? Do vetor torque,
aqui é dado pelo módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Muito bem, mas qual é o ângulo, né? Qual é esse ângulo alfa entre os dois vetores? Bom, a gente vai falar bastante disso, mas primeiro vamos falar do sinal do torque, né? E o sinal do torque, ele segue o mesmo padrão ou a mesma convenção de sinal da rotação, ok? Do movimento de rotação. E qual é essa convenção? Bom, a convenção é a seguinte: se você tiver uma rotação no sentido horário, que é esse daqui, sentido horário, né? O torque é negativo, né? Se você tiver rotação no sentido anti-horário, o torque é positivo. Rotação é, no caso, se a força tender a uma rotação, né? Bom, e a gente precisa, então, aplicar agora isso lá no nosso problema. Então, a gente começa, por exemplo, com o ponto... A gente vai definir pontos aqui, né? Ponto A, ponto B ali na nossa barra. Mas o torque total no ponto, um ponto que eu vou chamar de A, eu já vou colocar ali no desenho, é dado ou é devido às forças... no caso, no ponto A, você tem quais forças? Bom, se eu colocar o ponto A aqui, nesse ponto de apoio, né? Vamos chamar aqui de A. Você vai ter ação nesse ponto C da força mg e no ponto B da força de tensão. No ponto A, você tem a força normal e a força de atrito que não causam torque, não geram torque, né? Você tem só a força gravitacional mg e você tem, que age no ponto C, e você tem a tensão com as componentes ali. Mas a única que interessa é a força de tensão T da corda. Então, você vai poder, portanto, escrever agora uma das equações usando a condição de somatória de torque igual a zero. Então, vamos lá. O torque no ponto A vai ser igual a... Bom, a gente tem aqui a força gravitacional atuando no centro de massa, e esse é o vetor R, ou seja, o vetor do ponto que você está considerando até o ponto onde a força está sendo aplicada, que na verdade vai ser metade do L. E ali o sentido da rotação, né? Como é no sentido horário, o torque é negativo. Então, menos L sobre 2, que é o comprimento, né, até aquele ponto do centro de massa. Esse seria o primeiro vetor, né, o módulo do vetor R, do F. O módulo da força é mg. O ângulo, agora, bom, a gente escreve aqui o seno do ângulo entre os dois vetores. E você tem esse alfa como sendo o ângulo entre os dois vetores. Só que se você traçar uma referência, né, você vai perceber que, bom, o ângulo reto, claro, e aqui é o ângulo θ, né? E, então, você tem ali seno de 90 menos o θ, que seria então o ângulo alfa, 90 menos o θ, ok? Bom, esse seria o torque devido à força gravitacional mg, né, sobre o ponto A. Então agora para a tensão, a gente tem a tensão aqui, o vetor R agora é todo esse comprimento da barra, então o módulo dele vai ser todo o comprimento L da barra. O sentido da rotação é no sentido anti-horário, então o torque é positivo. Então aqui é mais L, que seria o módulo do primeiro vetor, né? Comprimento total da barra, L. T e o seno do ângulo entre os dois, que é 90 graus, né? Mas o seno de 90 graus se sabe que é 1. E vamos repetir então aqui, menos L sobre 2, mg. O seno de 90 menos θ é igual a cosseno de θ, por identidade trigonométrica. Daí a gente tem mais LP, e essa é a nossa terceira equação para esse problema, para a gente resolver aí as incógnitas, ok? A gente ainda pode analisar para um segundo ponto, por exemplo, o ponto B. Então, torque total no ponto B é devido às forças
Bom, quais são as forças? Vamos olhar lá. Bom, do ponto B, você tem ali, fora do ponto B, apagando aqui, a gente tem a força, esse é o ponto B, a força gravitacional que está aqui no centro de massa, e no ponto A a gente tem força de atrito e a força normal. Todas essas forças agem tentando gerar torque com relação ao ponto B. Então a gente começa lá, a força mg, a força de atrito, Φ, e a força normal, N. Muito bem. Então a gente pode escrever agora uma quarta equação usando a condição de somatória de torques igual a zero. Então, portanto, temos, vamos lá, torque no ponto B vai ser igual então a, bom, começando com a força gravitacional, a gente tem ali o ponto B e o vetor R agora vai do ponto B até o ponto onde está sendo aplicada a força mg, que é o centro de massa. E o ângulo entre esses dois vetores, eu chamo de alfa, é ser dado por aquilo ali. Só que se a gente lembra da nossa referência, aqui é θ, e então você tem como alfa sendo o 90 mais θ, é o alfa, ok? Muito bem, então é isso que a gente tem que colocar lá, aqui é um ângulo reto, a gente tem que colocar lá na nossa expressão. Então, começando, o vetor R é do ponto B até o centro de massa, até o centro da barra. O módulo ali vai ser, então, L sobre 2, o ângulo vai ser 90 mais θ, e o sentido da rotação é no sentido anti-horário, e o torque fica positivo. Então, a gente usa aqui mais L sobre 2, mg, seno de 90 mais θ, ok? Agora, se você leva em consideração o torque no ponto B devido à força de atrito, a força Φ, o que é que você vai ter? Está aí a força Φ, então o R agora vai do ponto B até o ponto A, ou seja, o módulo dele vai ser L, que é o comprimento total da barra. O ângulo entre os dois vetores é θ, então é só a gente escrever ali embaixo. E o sentido da rotação é positivo ou negativo? É no sentido anti-horário, então ele é positivo. Ok? Muito bem. Então agora sim a gente pode escrever lá embaixo. Então mais L, que é o comprimento total da barra, Φ, que é a força, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Muito bem, agora faltou só a normal. Bom, para a força normal, vamos apagar aqui de novo. A gente tem agora ali o mesmo R, né, do ponto B até o ponto A. Então o módulo vai ser L. A força normal faz aqui um ângulo, você vê aqui tem o θ, então aqui só pode ser o alfa, né, por semelhança de triângulos. Então o alfa é 90 menos θ, ok? 90 menos θ sobra o alfa. Então a gente pode colocar isso lá na equação, a rotação é no sentido horário, então o torque é negativo. Muito bem? Então menos L, N que é a força, seno de 90 menos θ. É isso? Isso. 90 menos θ. Ok. Tudo isso aqui igual a zero. Só que esse seno de 90 mais θ, ele pode ser escrito como seno, cosseno, seno de θ. Depois eu vou conferir isso ali. E o seno de 90 menos θ, esse sim pode ser escrito como cosseno de θ. Ok? Para simplificar aí. E com isso agora você pode reescrever a equação. Então, o torque no ponto B vai ser igual a L sobre 2, mg, seno de θ, mais L Φ vezes o seno de θ, menos Ln cosseno de θ. Essa, então, é a nossa agora quarta equação. Você pode utilizar essas equações para resolver o problema, desde que você tenha as informações suficientes, né? Então, a gente pode finalizar aqui justamente escrevendo algumas coisas, né? Então, com essas equações, é possível encontrar as incógnitas do problema. No nosso caso, aí foi pedido atenção. Lembrando que, se você tem 3 incógnitas, você precisa, então, de 3 equações. Ok? Então, normalmente existe essa proporção entre
equações incógnitas. Talvez nem fosse necessária a nossa quarta. Em tempo, aqui está errado, no seno de θ, ok? Seno de 90 graus mais θ é cosseno de θ. Então, aqui a gente risca. Na verdade, não, a gente apaga. Vamos apagar. E escrevemos ali o cosseno de θ. Isso, agora está correto, ok? Muito bem, então, pessoal, até a próxima. E é isso aí.